Na mensagem, Abraão Restaurado, pregada em 11 de fevereiro de 1961, no parágrafo 121, o reverendo William Branham afirma o seguinte: Watch what God showed Abraham here because he believed the word. Watch what took place. Observe o que Deus mostrou a Abraão aqui por ele ter crido na palavra. Observe o que aconteceu. What did he do to Sarah? O que ele fez com Sara. You know what he done to Sarah and Abraham, showing what he's going to do to all of Sarah and Abraham's seed. Você sabe o que ele fez com Sara e Abraão, mostrando o que ele fará com todos da semente de Sara e Abraão? The seed of Abraham, what he's going to do. A semente de Abraão, o que ele fará? You know what he did? Você sabe o que ele fez? Watch what they did immediately after that. Observe o que eles fizeram imediatamente após aquilo. They took a long journey from where they were camped up there at Sodom. Eles fizeram uma grande jornada de onde eles estavam acampados lá em cima em Sodoma, All the way to Gerar, down in the Philistine land. About 300 miles. todo o caminho de Gerar, até embaixo na terra da Palestina, cerca de 300 milhas. That's quite a long walk for an old man 100 years old. Esta é uma distância e tanto para um homem velho de 100 anos de idade. A little old grandma with a little shawl on her shoulder going along like this, 300 miles on a walk. E uma pequena velha avó com um pequeno chale em seu pescoço, indo assim, andando 300 milhas. It wasn't that way. He turned it back to a young man and a young woman. Isso não foi dessa forma. Ele os transformou de volta a um jovem rapaz e uma moça jovem. I can prove it. He did. Eu posso provar isto. Ele o fez. And that's a promise to all his seed that'll take his word and hold on to it like that. Esta é uma promessa para toda a sua semente que tomará a sua palavra e segurará nela assim. He turned Sarah back to a young woman so she could have that baby. Ele transformou Sara de volta a uma jovem para que então ela pudesse ter aquele bebê. Como você acabou de ver, não só nessa mensagem, mas também em outras, o irmão Branham alega que Deus transformou ambos, Abraão e Sara, em jovens novamente, para que eles pudessem herdar a promessa de ter um filho com o nome Isaque, que lhes foi dada no capítulo 17 de Gênesis. Note que o irmão Branham diz que podia provar isto. Se você é um crente da mensagem, você conhece muito bem essa história de Abraão e Sara sendo restaurados à juventude. O irmão Branham fala sobre isso em muitas mensagens. Mas de onde será que o irmão Branham tirou essa história? Da Bíblia não foi. Não existe em parte alguma na Bíblia, nenhum versículo que confirma de forma taxativa que Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Sabendo disso, o irmão Branham cita algumas passagens na Bíblia que fariam alusão a uma suposta transformação de Abraão e Sara em jovens. Bom, eu citarei 3 dessas passagens, e logo em seguida, refutarei essas afirmações de Branham com a boa e velha Bíblia e com um pouco de bom senso. Primeiro, nesse mesmo parágrafo, o parágrafo 121 que acabamos de ler, para endossar sua visão, ele cita que Abraão e Sara percorriam distâncias com cerca de 300 milhas, e que isso seria uma distância muito grande para um casal de idosos por volta de 100 anos percorrer. Bom, até uma criança poderia responder a isso. A resposta é muito simples, da maneira que o irmão Branham está falando sobre a peregrinação de Abraão e Sara, dá a entender que os dois andavam milhas e milhas desacompanhados e a pé. Se fosse dessa forma até eu concordaria com ele. Mas nós sabemos que Abraão andava em sua caravana e eles usavam animais como transporte. A segunda coisa, no parágrafo 122, o irmão Branham diz que Sara seria muito velha para dar à luz a um bebê. Vejamos esse parágrafo. I want to say something now. You listen to your doctor, I'm your brother. Agora eu quero dizer algo. Agora ouçam seu médico, eu sou seu irmão. Now look, if she was that old, he'd have to strengthen her heart or she could not go in labor. Agora veja, se ela não era tão velha assim, ele teria que fortalecer seu coração ou ela não poderia entrar em trabalho de parto. 90-year-old woman. Right. Uma mulher velha com 90 anos, isso é correto. He'd have to patch up her heart. Ele teria que consertar seu coração. The milk veins from her breast had dried up. They didn't have... As veias de leite de seus seios haviam secado. Eles não tinham... Women didn't smoke cigarettes in them days, so they just raised their baby on their breast, you see.
and didn't give it cow's milk. As mulheres não fumavam cigarros naqueles dias, então elas simplesmente criavam seus bebês com seus seios, vê você? E não lhes davam leite de vaca. So they had to feed them through their breasts. Então elas tinham que alimentá-los através de seus seios. And the milk veins is dried up. E as veias dos seus seios haviam secado. Just look what a condition he'd had to patch her up. God don't patch up, he makes new. Simplesmente vejam que condição. Ele teve que consertá-la. Deus não conserta. Ele faz um novo. I can see Sarah turn back to a lovely woman about 25 years old. Eu posso ver Sara virar uma amável mulher com cerca de 25 anos de idade. I can see Abraham about 25 or 30 years old. Eu posso ver Abraão com cerca de 25 ou 30 anos de idade. I can hear Sarah say one morning, wake up and say, Eu posso ouvir Sara dizer certa manhã, levantar e dizer: honey, did you know that hump's going out of your shoulders? Querido, você sabia que aquela corcunda desapareceu dos seus ombros? I can hear him say, darling, them pretty brown eyes that you used to have come back. Eu posso ouvi-lo dizer: querida, aqueles lindos olhos castanhos que você costumava ter voltaram. And the color is coming back into your hair again. Oh, yeah. E a cor está voltando para seu cabelo novamente. Oh, que coisa! Sim! Tudo isso que acabamos de ver parece muito bom aos ouvidos, e até se passaria por verdade, se não fosse a própria Bíblia Sagrada. Pois ela desmente tudo isso, de ponta a ponta. Então leiamos a Bíblia. Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Como acabamos de ler, a Bíblia diz com todas as palavras, que Sara concebeu na sua velhice. Mas não é só isso, irmãos, tem mais, leiamos. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Mais uma vez, onde acabamos de ler em Hebreus capítulo 11, lemos com todas as palavras que Sara deu à luz fora de idade. Bom, já poderíamos terminar esse estudo por aqui, e já me daria por satisfeito. Por que quem em sã consciência ousaria negar que Sara deu à luz durante sua velhice, quando isso é dito abertamente, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento? Mesmo me dando por satisfeito, vou continuar esse estudo. Outra passagem que o irmão Branham usa para sustentar que Sara foi transformada em uma jovem de 25 anos, é a passagem do rei Abimeleque, em Gênesis capítulo 20. Ouçamos o que o próprio irmão Branham diz sobre essa passagem. Now, here was Abraham going down there, and here was little Sarah, little grandma, coming along. Agora aqui estava Abraão descendo lá embaixo, e aqui estava a pequena Sara, a pequena vovó, você sabe, se aproximando. And Amalek said, oh, there's the beauty. That's the one I want, grandma. E Abimeleque disse: oh, que linda, é isso que eu quero, a vovó. No, that sounds silly, doesn't it? See? Não, isto soa como um absurdo, não é? Bem, It wasn't. She was a beautiful woman. não era. Ela era uma mulher linda. Sure, she's young again. Claro, ela estava jovem outra vez. Don't worry, mother. It's coming someday. Oh, não se preocupe, mamãe, um dia virá. What's that? Just be the seed of Abraham. Have that faith. That's what it takes. Observe o papai, apenas seja a semente de Abraão. Tenha aquela fé, é isto que acontece. We being dead in Christ, we're Abraham's seed. Estamos mortos em Cristo, somos a semente de Abraão. But you have to be dead in Christ. Take on Christ. Mas você tem que estar morto em Cristo. Tome Cristo. The Holy Ghost in you, that's Abraham's seed, and he'll rise you up again. O Espírito Santo em você. Esta é a semente de Abraão e ele te ressuscitará novamente. Old age won't mean a thing. Idade avançada não significa nada. Bom, existe um erro fatal de cronologia na história do irmão Branham. Pois, segundo a Bíblia, Sara recebe a promessa no capítulo 21 de Gênesis. E a passagem de Abimeleque acontece no capítulo anterior, no capítulo 20 de Gênesis.
Ou seja, se Sara tivesse sido rejuvenescida aos 25 anos, como o irmão Branham tanto insiste, isso não adiantaria de nada, porque Sara só receberia a promessa, ou a suposta juventude, depois do episódio com o rei já citado. Acho que tudo o que mostrei nesse pequeno estudo foi mais do que suficiente para provar que essa história de Abraão e Sara sendo transformados em jovens, não passa de mais uma falsa doutrina. Mas você pode me perguntar, Ricardo, como Sara, uma mulher de 90 anos, podia atrair a atenção de um rei como Abimeleque? Se ela não era jovem. A resposta mais uma vez está na Bíblia. Todos que possuem um pouco de conhecimento bíblico, sabem que os homens antediluvianos, que viviam antes do dilúvio, viviam em média 900 anos. Mas Deus muda isso no capítulo 6 de Gênesis. Leiamos. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Embora Deus tenha ordenado, antes do dilúvio, que o homem não vivesse mais de 120 anos, a Bíblia nos mostra que essa mudança de longevidade não aconteceu imediatamente. Na verdade, essa mudança aconteceu lenta e progressivamente, começando pelos filhos de Noé, como Sem, que viveu 600 anos, passando por Abraão que viveu 175, e terminando finalmente em Moisés, que viveu 120, exatamente o limite da longevidade estabelecidas por Deus. Agora, se Abraão viveu 175 anos, isso significa que aos 87 anos, ele estava na metade de sua vida. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos, isso significa que aos 38 anos o brasileiro está na metade de sua vida. Então os 38 anos do brasileiro hoje, nos tempos de peregrinação de Abraão e Sara, equivaleriam a 87 anos. Por sua vez, esses mesmos 87 anos dos tempos bíblicos, hoje, equivaleriam a 38 anos. Eu não vou subestimar sua inteligência, acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Embora Sara tivesse 90 anos, ela não tinha a aparência que uma mulher de 90 anos tem nos dias de hoje. Mas tudo isso que eu disse sobre a aparência de Sara, é apenas a minha opinião, eu não estou dizendo que foi isso que realmente aconteceu. Que fique bem claro, antes de encerrarmos esse vídeo, eu gostaria de falar sobre a origem dessa doutrina. Sim, essa doutrina, como muitas outras, pregadas pelo irmão Branham, não tem origem em suas mensagens. Agora, não há problema nenhum o irmão Branham pregar doutrinas de terceiros, o problema é quando ele prega essas doutrinas, não cita a fonte e diz que elas são revelação de Deus. Até onde eu sei o nome disso é plágio. Novamente, voltando a falar sobre a origem dessa doutrina, a primeira menção de que Abraão e Sara rejuvenesceram é encontrada no livro Lendas Judaicas. Lendas Judaicas é uma compilação de lendas judaicas recolhidas das fontes originais do Midrash, particularmente o Talmud, pelo talmudista lituano Louis Ginsberg, de 1873 a 1953. Lendas foi publicado em 6 volumes, sendo 2 volumes de notas, entre 1909 e 1928. Eu deixarei na descrição desse vídeo um link para você baixar o livro Lendas Judaicas e constatar por si mesmo que não estou mentindo. Agora vou ler um trecho do livro Lendas Judaicas que fica entre as páginas 169 e 170, onde é dito que ambos Abraão e Sara rejuvenesceram. Leiamos. Em demonstração de admiração por Abraão e seu ensino, os povos apontaram-no como seu rei, e em comemoração ao nascimento assombroso de Isaque, a moeda cunhada por Abraão trazia as figuras de um velho casal num dos lados e de um jovem casal no outro, pois por ocasião do nascimento de Isaque tanto Abraão quanto Sara rejuvenesceram. O cabelo branco de Abraão ficou preto, e as rugas no rosto de Sara desapareceram. Antes de finalmente finalizarmos esse vídeo, gostaria de dizer mais uma coisa a título de curiosidade sobre o livro Lendas Judaicas. Sabe qual é a outra doutrina presente nesse livro que o irmão Branham ensina como se fosse uma revelação sua? Sim, a semente da serpente também faz parte desse livro de lendas, e falando em lendas, deu vontade de ler na Bíblia o que Deus adverte sobre as lendas. Leiamos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 7. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Tito capítulo 1, versículo 13 ao 14. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Eu sei que tem muita gente na mensagem de William Branham, que não tem muita instrução, por isso tenho que dizer que lendas e fábulas são sinônimos, ou seja, a mesma coisa. Lendas judaicas, como foi dito, é uma compilação de lendas do povo judaico, e não tem nenhuma ligação com as escrituras sagradas, ou com os autores da Bíblia que foram inspirados por Deus. Lendas Judaicas é um livro que tem ligação com a Talmud. A Talmud é um livro que contém discussões rabínicas sobre muitas coisas, entre elas, existem blasfêmias contra o cristianismo, e contra Jesus. Leiamos o que a Talmud fala sobre Jesus. Jesus nasceu em consequência de adultério. Era o filho bastardo de Maria e de um soldado romano chamado Pantera. Ele passou os primeiros anos de sua vida no Egito, onde aprendeu magia negra, idolatria e bruxaria. Jesus nasceu de uma prostituta. Será que um livro que contém tamanhas blasfêmias pode servir de base para doutrinas cristãs? Claro que não. Espero que esse estudo tenha servido para edificação, e que você creia somente na Bíblia, e não dê mais ouvidos para livros repletos de fábulas e lendas escritas por homens. Que Deus te abençoe.